Olá, meus queridos! Hoje nós vamos falar um pouco sobre como identificar se algum alimento está piorando o seu quadro alérgico ou te causando alguma intolerância. Quando pensamos em intolerância alimentar ou alergia alimentar, o nosso corpo ele já dá sinais clínicos de que tem alguma coisa errada. Então, se você tem alergia de pele, se você tem alergia respiratória, dor de cabeça intensa, que é enxaqueca, está relacionado a fígado, se você tem dores articulares, aquela dor no corpo, né, cansaço, muitos gases, o intestino que ora as fezes são muito líquidas ou o intestino muito preso, que você percebe desequilíbrio, esses sinais e sintomas eles podem estar relacionados a uma intolerância alimentar e evoluir para um quadro mais grave de alergia alimentar. Então tem alguns alimentos que são agressores da mucosa do intestino, da mucosa das vias respiratórias, que potencializam esses sintomas, como por exemplo laticínios. Então se você consome muito leite, iogurte, queijo, requeijão, você vai perceber que piora esse quadro de muco, então muita mucosidade. Se você tem espirros constantes, muita coceira no ouvido, coceira na garganta, isso tem relação com alergias, intolerância alimentar e parasitas também. Então, laticínios é um alimento que você precisa ficar atento caso a sua mobilização, a sua intolerância e o seu sinal clínico esteja na pele, principalmente, quadros intestinais de muitos gases, aquela diarreia explosiva, que já é um sinal de intolerância alimentar. Se você retirar laticínios, você vai perceber a melhora desses sintomas. O glúten também, né, que é uma proteína de difícil digestão, que vem das farinhas, principalmente trigo, aveia por contaminação cruzada, né? Mas trigo, centeio e cevada em grandes quantidades, ricas em glúten. E se a pessoa já tem muita dor no corpo, dor nas articulações, dor de cabeça, pode estar relacionada ao glúten, uma intolerância ao glúten não celíaca que nós falamos. Então a pessoa não tem a alergia ao glúten, que ela não pode nem traços, mas ela já tem sinais clínicos de quando consome alimentos com glúten. E quando retira esse glúten, ela percebe a melhora na enxaqueca, ela percebe a melhora nas dores articulares, né? Na alteração intestinal, nos gases. Então a gente começa a observar sinais e sintomas clínicos com aqueles alimentos. Os grãos, por exemplo, também, lectinas, grãos, alimentos que fermentam, que são alimentos ricos em FODMAPs, esses alimentos tem pessoas que, ao consumir, piora esse quadro de gases de distensão abdominal, os gases com cheiro fétido, podre, né, que parece que comeu um urubu. Isso não é normal, né? Alguma coisa está acontecendo. Então tem os alimentos que são ricos em FODMAPs, que são esses fermentáveis, né, de açúcar que nós não digerimos, como oligosacarídeo, disacarídeos, alimentos como maçã, cebola, nós temos melancia. Então tem alguns alimentos que são ricos em FODMAPs, alguns grãos também. E a pessoa, quando tem um desequilíbrio das bactérias intestinais, ela vai ter fermentação com o consumo desses alimentos. E aí tem muitos gases, muita distensão. Então o grupo dos grãos e as castanhas e laticínios são ricos em FODMAPs. Então, retirando esses alimentos, você consegue perceber se são esses alimentos os causadores do quadro que você tem de gases, de distensão, de intestino solto também, né? Aqueles quadros de diarreia. Então, a gente começa a linkar os sintomas clínicos com a doença, a manifestação laboratorial já que você apresenta. E quadros de pele fica mais visível, porque você vai ver a melhora aí de fato, retirando esses alimentos. Então, se você tem um desses sintomas, né, muita dor de cabeça, dor articular, muitos gases, o intestino que funciona de forma desequilibrada,
alergia de pele, alergia respiratória, faça o teste. Vá retirando esses alimentos, retire esses alimentos por 3 dias, por 1 semana e observe como seu corpo reage. Porque o corpo, ele fala com a gente. E você vai, aos poucos, identificando e melhorando essa rota de inflamação e rota de alergia.